boa noite. Bem-vindos a mais um TV Calafrio. No programa de hoje, vamos conversar com um mestre da palavra, um roteirista de primeira que vem fazendo um trabalho excepcional nas revistas Mestres do Terror e Calafrio, principalmente na sua série Serial Killers da Vida Real. Me refiro a ninguém menos do que Jean Danton. Logo depois da vinheta. Boa noite, galera. Mais uma terça-feira, novo TV Calafrio para vocês. A gente tá junto aqui. Eu, nosso editor predileto, Daniel. Boa noite, Daniel. Tudo bem? Boa noite, Cássio. Beleza, cara? Boa noite aí para os amigos espectadores aí. Obrigado aí por nos prestigiarem mais uma terça-feira. Tá bom? Pessoal que tá no chat, leitores da Calafrio, da Mestre Terror, os espectadores. Quem vai ver agora o programa aí ao vivo, tendo papo com a gente no chat, e aqueles que vão assistir depois. Um abração aí para todos. Exatamente. Ó, você que está assistindo depois, você não sabe o que está perdendo, hein? Toda terça, 9 da noite, a gente troca uma ideia que bate altos papos aqui pelo chat. Eu já queria pedir para vocês duas coisas muito importantes. Primeiro, vamos compartilhar o link aí, vamos distribuir isso aqui, fazer esse chat bombar. E outra, e a principal, eu fico passando aqui embaixo, ó, o endereço de e-mail da revista Calafrio e Mestres do Terror. Entre em contato com o Daniel, ele vai indicar uma loja perto de você para pegar uma das revistas, ou ele mesmo te manda diretamente pelos correios. E aí, Daniel, quem que é o nosso convidado de hoje, que eu já estou ansioso para conversar com ele, viu? Pois é, cara. Cássio, olha, dessa vez a gente trouxe pela primeira vez um exclusivo roteirista, certo? Um dos grandes nomes, não só da revista Calafrio, da Mestre Terror, mas dos quadrinhos nacionais. Ele é, antes de tudo, um apaixonado por quadrinhos, ele gosta de todos os gêneros, ele escreve todos os gêneros. Esse cara já tem uma carreira, ele tem cara de menininho, mas ele tem uma carreira já grande aí. E aí a gente vai conversar. Se o pessoal ainda não descobriu quem é, bom, ele começou a colaboração dele com a Inkblood nesta edição aqui. Uma história da Loira do Banheiro, uma história fantástica, uma das minhas favoritas dele, cara. Com desenhos do nosso grande ídolo aí de todos os tempos, Toninho Lima, certo? Se o leitor ainda não sabe, não conseguiu adivinhar dentro da constelação de artistas da história, da revista, quem é o escritor, ele também é um profundo conhecedor dos quadrinhos nacionais. E ele começou a ler quadrinho nacional com essa revista da Grafipar, que é assim. E ele escreveu esse livro sobre a Grafipar, a editora que saiu do eixo. Ele vai explicar um pouco no programa. E ele também é um escritor de romances. E aí tem uma bela de uma indicação, o Uivo da Górgona. Vamos chamar para conversar com a gente aí, Jean Danton. Seja bem-vindo, meu amigo. Grande Jean. Boa noite. Olá. Tudo bem, Cássio? Tudo bem, Daniel? É um prazer, é uma grande honra estar aqui. Poder conversar com vocês, poder conversar sobre a minha carreira, sobre a Calafrio, que é uma revista que eu sou absolutamente apaixonado, e que foi a revista na qual eu estreiei nos roteiros, no quadrinho nacional. Né? Tanto então que assim... A sua estreia eu digo para o Daniel... Foi na Calafrio. Tanto que eu digo para o Daniel que a razão pela qual eu continuo na Calafrio é exatamente paixão pela revista. Né? Eu achei que era nossa achei que era nossa amizade, Jean. Pô, agora sim, claro, sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Agora sou um grande amigo do Daniel. Revista, né? Sim, já dividimos
Eu e o Daniel já dividimos banca na GBcon, foi uma experiência fantástica. O Daniel, além dele ser um apaixonado por quadrinhos, apaixonado pela Calafrio, ele é uma pessoa absolutamente íntegra, uma pessoa realmente especial, viu? Valeu. Eu tava com ciúmes do Antônio Éder, dele falar tudo isso aí, né? Da paixão dele pela revista. Ele compensou agora. Ô, Jean, mas antes de mais nada, não é porque você é o nosso roteirista predileto que você vai escapar, não. Eu preciso saber aonde que você se esconde, cara. Onde é o seu ambiente aí? Pois é, né? Aonde você cria todas aquelas histórias daquela série fantástica do Serial Killers. Conta aí pra gente. Olha, eu moro em Macapá. Por incrível que pareça, né? É impressionante. A grande maioria das pessoas acha que eu moro em Curitiba, em São Paulo, né? Belém. Belém. Eu morei muito tempo em Belém, né? Foi inclusive aí que eu fiz a parceria com o Bené, mas atualmente, desde 97 eu moro em Macapá. Eu tive um tempo em Curitiba, mas a minha residência mesmo em Macapá é aqui que eu tenho essa biblioteca. Né? Eu acho, depois que você faz uma biblioteca dessa, uma estante, aí fica difícil de sair, né? Não tem como sair mais, é verdade. Não, mas fala aí, Jean, você é professor da Universidade Federal. Eu sou professor da Universidade Federal da Amapá, né, do curso de jornalismo, então, é concursado, né? Então, mas atualmente eu gosto muito da Amapá, eu gosto muito da Amazônia. Eu sou mineiro, mas eu me considero mais amazônica do que mineiro, porque eu vivi a maior parte da minha vida ou em Belém ou Macapá. Então, evidentemente... Eu sempre falo que você é multirregional. Você já morou em Curitiba, Recife? Já. Não, Recife não. O Jean é brasileiro mesmo, né? Sim, na verdade eu sou mineiro, né? Porque o mineiro só existem dois tipos de mineiro. Tem o mineiro que nunca saiu da rua de casa, e eu tenho parentes que são assim, que nasceram na mesma casa, vivem até hoje na mesma casa, e tem o mineiro que resolve viajar. Esse se encontra em tudo quanto é lugar que você puder imaginar. Se você for... Eu já encontrei mineiro em locais que você menos imagina. Em qualquer lugar do mundo encontra mineiro. Qualquer lugar do mundo, inclusive aqui na Amapá. Sensacional. Beleza, Jean. E, Jean, vamos lá, vamos falar um pouco da sua carreira, antes até chegar na Calafrio. Você já falou que começou na Calafrio do Zala. Na época, os seus roteiros foram muito elogiados, chamavam muita atenção já no começo. E aí continua, fala um pouco da sua parte na cena curitibana. Pois eu comecei lá com Zala, né? Eu comecei com Zala na Calafrio, né? E foi meio quase que por uma coincidência, porque o Bené tinha recebido. Tem dessas coisas, né? Ele às vezes não gosta de um roteiro. Ele tinha recebido um roteiro do Zala, que o Zala já conhecia o traço dele, e ele não gostou do roteiro, que é a Floresta Negra, né? Ele desenhou, só que em determinado momento ele percebeu que ele não ia conseguir colocar texto nessa história. E eu conhecia ele porque eu fui fazer uma entrevista com ele para um trabalho de faculdade. Naquela entrevista ele já me convidou para fazer um fanzine, que foi o primeiro fanzine de quadrinhos do Pará, chamava-se Crash, e a gente estava confeccionando o primeiro Crash quando ele chegou com a história pronta. E perguntou se eu colocava texto naquela história. Putz! Né? E aí, como se diz aqui, a gente tem uma expressão que é só se for agora. Né? Então foi exatamente isso. Imediatamente eu sentei, coloquei texto, foi o primeiro roteiro escrito e o primeiro roteiro publicado. Depois eu passei pela Nova Sampa, eu tive uma... Nossa, eu e o Bené publicamos muito pela Nova Sampa, inclusive a Hora do Crepúsculo, que é muito famosa, né? E que é uma revista muito complicada, mas é famosa. Eu publiquei em quase todas as editoras nacionais. Eu acho que só não na Abril e na Globo. Mas aí depois eu fui para Curitiba. Lá em Curitiba eu conheci todo aquele pessoal, Antônio Éder, José Aguiar, que era o pessoal do Núcleo Estúdio Gráfico. E a gente fez uma série de materiais. Entre eles, o Gralha, o Capitão Gralha, a Manticore.
A Manticore, hoje em dia, ela é muito pouco conhecida, mas ela foi a revista mais premiada do quadrinho nacional durante 20 anos. A gente ganhou tudo quanto é prêmio que tinha. A gente ganhou HQ Mix em várias categorias. A gente ganhou a Lagostini em mais de uma categoria, inclusive a de melhor roteiro. Né? A gente chegou a ganhar um prêmio literário que existia na época. Não sei se você lembra, Daniel, do prêmio Nova. Exatamente. Ele não era um prêmio de quadrinhos, ele era um prêmio literário e a gente ganhou como se fosse livro. Isso. Né? Na categoria... Foi um negócio assim, espantoso. Eu lembro disso. E aí depois a gente criou o Gralha e por conta disso criamos o Capitão Gralha também, né? Que eu costumo dizer que o Capitão Gralha é a minha maior criação que todo mundo acreditou, né? Porque todo mundo achou que o Capitão Gralha existia, já existido mesmo lá na década de 40, que o Francisco Iverton tinha existido e tal, e era uma brincadeira nossa que saiu do controle. E aí depois eu acabei vindo para Macapá, né? Mas continuei publicando e participando de publicações, revistas, etc. Pois é. Bom, para a galera que não sabe do que o Jean falou sobre o Capitão Gralha, é simplesmente a matéria presente na Calafrio 66, gente. Vocês vão saber o que ele está falando, qual foi a invenção dele que fugiu do controle, que toda uma categoria de profissionais acreditou. Ele criou também uma biografia. Acreditou. Livros. Posso contar um pouquinho, Daniel? Claro, Posso contar um pouquinho da história? Olha, a gente criou, deixa eu mostrar aqui, ó. Isso aí. Tá de cabeça para baixo. É porque esse livro aqui, esse é um livro flip-flop. Ele conta a história do Francisco Iverton, que foi o criador do Capitão Gralha. Né? Isso aqui a gente já fez quando a gente contou para todo mundo 18 anos depois. Né? E aí a gente falou assim, olha, vamos escrever a biografia de um personagem fictício, já que todo mundo acredita, né? E aqui a gente conta como se ele existisse mesmo, e aqui a gente conta o que realmente aconteceu. Você vê que nessa capa ele está como autor fazendo quadrinhos, e aqui ele está como personagem de quadrinhos. Né? E a gente inventou que o Iverton era o primeiro quadrinista paranaense que tinha inventado o primeiro super-herói brasileiro lá na década de 40, depois de fazer uma viagem aos Estados Unidos. E assim, a gente achou que ninguém ia acreditar, porque parecia, né, não parecia que era algo que alguém ia acreditar. E quando a gente viu, dali a pouco já tinha artigos sobre isso no jornal, dali a pouco, foi um texto meu na primeira publicação do Gralha, né, contando, o Gralha não é original, ele é uma releitura e tal. Dali a pouco apareceu tem várias cronologias dos super-heróis nacionais, tem livros que citam o Capitão Gralha, inclusive tem pesquisadores lá na década de 40. Inclusive tem pesquisador da área de quadrinhos que chegou a escrever artigo e apresentar em congresso, depois veio conversar comigo, né? E eu digo então, o seguinte, cara, eu fui muito bom, porque eu consegui te convencer que a coisa era real, né? Isso aí foi quase um Guerra dos Mundos. Exatamente, Guerra do Mundo do Orson Welles. Sensacional, cara, sensacional. Isso, inclusive, tem na Alemanha, eu preciso mandar esse material para a Alemanha, né? Mas existe na Alemanha um museu só para esse tipo de coisa. É um museu de fake arte, né? Que é exatamente essas coisas que foram consideradas, que todo mundo achou que era verdade, como foi o Guerra dos Mundos do Orson Welles. Putz, cara, sensacional. E quem, o Diário do Rita, e quem está acompanhando aí, tudo isso está contadinho na edição 66 da revista, hein? É só pegar aí para ler o texto completinho, saber tudo como é que foi, porque tem outras histórias também. Mas, Cássio, eu falo até para você, cara, procura, porque por espaço, eu tive que tirar muita coisa da matéria, cara. Tem cenas chocantes, fatos chocantes de todo esse histórico aí, que o Jean coloca na tese de doutorado dele e também no livro. Inclusive a tese foi publicada como livro, né, pela Marca de Fantasia. O título é A Incrível Aventura de Francisco Iverton. Né? Hiperrealidade simulada nos quadrinhos. É fácil, ele é gratuito, inclusive. Pode colocar lá no Google, coloca a Incrível Aventura de Francisco Iverton. Olha o nomezinho dele aqui, né? Francisco Iverton.
você vai... E realmente lá na tese tem muitos detalhes. A coisa inclusive, existe um cara até hoje que acredita que o livro existiu. Ele diz que a gente mente, que a gente roubou a biblioteca para tirar os exemplares e tal. É fascinante. Daqui um dia aparece até herdeiro aí, bisneto, pedindo direito autoral e o caramba. Não duvido nada. Não duvido. Legal, show de bola. Agora, conta da tua formação como escritor de quadrinhos. Eu sei que eu conheço você, sei que você é um grande fã de quadrinhos, da era Marvel. Você é um baita de um fã de Alan Moore, ok? E Alan Moore, vamos lá, siga em frente com o que determinou seu estilo, como você gosta de escrever, como você... você já escreveu um livro, como escrever roteiros, agora você, com o Alexandre Lobão, acabaram lançando outro livro, né? Uma evolução do primeiro. Sim. É isso aí. Na verdade, é o roteiro nas histórias em quadrinhos e o como escrever quadrinhos, né? E agora está sendo lançada a Bíblia do roteiro de quadrinhos. Esse é Bíblia mesmo. Inclusive, foi eu que sugeri o título, porque o livro tem quase 400 páginas. É um tijolo. É muito grande. E, assim, foi um convite do Alexandre Lobão, o Leonardo Santana também estava já na empreitada, e os dois já estavam começando a escrever e me convidaram para entrar. E eu não achava que a coisa fosse ser tão... Achava que ia ser mais um livro, né? Mas virou um livro, realmente. Eu acredito que é o mais completo livro de roteiro já publicado no Brasil. Que legal. Assim, praticamente não tem assunto sobre roteiro que não tenha nesse livro, né? Então, excelente. Mas assim, da minha experiência como roteirista, né, como eu disse, foi por acaso, né? O Bené chegou e na verdade foi uma coincidência muito grande, né? Eu não conhecia o Alan Moore. Eu não tinha lido o Alan Moore ainda, né? Quem me apresentou o Alan Moore foi o compadre, o Bené. Por quê? Porque ele gostava muito dos roteiros do Alan Moore e o sonho dele era desenhar uma história do Alan Moore. Depois ele faz isso. E por outro lado, olha a coincidência, olha o engraçado. O meu sonho, eu sempre quis ser roteirista de quadrinhos, na verdade, né? Mas por isso que eu agarrei a oportunidade. Mas o meu sonho era um dia ter uma história desenhada pelo Garcia Lopes. Olá! Né? Quem é que não conhece o Garcia Lopes? Eu sempre fui absolutamente fascinado pelo Garcia Lopes. E aí, olha a coincidência, né? Porque quando o Bené me apresentou o Alan Moore, eu fiquei fascinado pelo Alan Moore. E, evidentemente, ele é de longe a minha maior referência, a maior influência, é o cara que eu realmente procuro seguir, né? Então, assim, era eu escrevendo no estilo Alan Moore, para o Bené desenhando no estilo Garcia Lopes. Então, estava realizando, né? De certa forma, os dois estavam realizando o seu sonho de maneira indireta. Exatamente, um realizando o sonho do outro. E eu vendo esse roteiro ser desenhado por um cara que desenhava como o Garcia Lopes, né? Quando eu vi a primeira que a gente fez, que foi a Floresta Negra, quando eu vi aquilo pronto, eu falei, nossa, até hoje eu fico absolutamente fascinado com aquela história, né? Talvez porque foi a primeira que eu vi o Bené, e o Bené não tinha aquele traço. O Daniel conhece um pouco mais o trabalho do Bené, sabe que o traço do Bené era mais era mais exagerado nos músculos e tal. Ele não tinha esse estilo tão Garcia Lopes. Ele começou com a Floresta Negra. Então foi meio... Até porque eu falava para ele, cara, eu sou muito fã do Garcia Lopes, ele já era também, né? E aí eu acho que por isso ele foi pegando um pouco mais o estilo do Garcia Lopes. Aí juntou a fome com a vontade de comer, né? E deu essa dupla aí que, olha, que dupla. No Floresta Negra, ele ainda exerce também uma influência que ele assume do Hal Foster, né? Que ele adora. O Hal Foster, ele também aplicou bem aí uma referência. Ele é um fãzaço, confesso aí. Nossa, discípulo. Mas exato. Assim, mesmo ele tendo algumas coisas do Hal Foster, por exemplo, os ângulos, não era coisa que aquele quadro mais convencional, né? Sim, e ele ele enche a história, né? A diagramação é diferente, que é a pegada Garcia Lopes, né? Então, e Jean, vamos lá. Você teve um grande sucesso também, uma coisa que foi até uma manchete no Brasil, de uma história que, vamos lá, a manchete foi
Jean Danton e Benê Nascimento vendem mais que X-Men. Conta essa história aí pra galera, cara. Exatamente, é verdade. Nós vendemos mais do que Homem-Aranha, que na época o Homem-Aranha era mais vendida da Abril. A Homem-Aranha, né, vendia 100, 120 mil exemplares, eu acho que a tiragem era 120 mil e a venda era 100, se eu não me engano, né? Era a que mais vendia na Abril. Nós vendemos 150 mil exemplares, que foi a Família Titã. A Família Titã, não que a gente tenha vendido 150 mil exemplares em uma edição só, né? O que aconteceu foi que a Família Titã saiu numa revista, era uma, sabe aquelas revistas pornográficas de fundo de banca, né? Vinha plastificada e tal. Aliás, a gente criou uma estratégia de marketing, porque a gente percebeu o seguinte: quando a gente começou a publicar nesse tipo de revista, a gente percebeu que o leitor não tinha como saber que a história era nossa, a não ser que tivesse o nosso nome na capa. E aí o Bené, ele já fazia a margem negra, ele padronizou, toda a história tinha que ter margem negra, que era para o leitor chegar na banca, ele olhava a revista, e aí só de olhar, mesmo ela estando plastificada, ele já sabia que tinha história nossa, né? E aí ele lançou a Família Titã. Ele lançou, o Franco de Rosa lançou a Família Titã numa revista. Pelo que eu sei, vendeu tudo, era 30 mil exemplares, vendeu tudo. Aí ele falou assim: não, eu vou lançar outra revista. Aí era outra revista, realmente com outro nome, mas com a chamada lá Família Titã. Vendeu de novo 30 mil exemplares. Eu contei 5 edições assim, diferentes, com a mesma revista, com a mesma história. 30 vezes 5 vai dar 150 mil exemplares. Certo. Né? Caramba! Eu estava lendo, inclusive. Eu estava lendo que o Grant Morrison, com o Asilo Arcan, ele vendeu 100 mil exemplares e ficou rico, né? Tá vendo? O Bené, se você estivesse lá, cara, isso aí foi começo dos anos 90? Isso foi começo dos anos 90. Foi na mesma época que o Grant Morrison estava fazendo o Asilo Arcan. E a gente vendendo 150 mil exemplares aqui. O Bené, eu lembro que ganhou menos do que um salário mínimo. Eu não lembro quanto eu ganhei, mas assim, digamos que ele ganhou um salário mínimo, eu ganhei 1/3 disso, porque geralmente é o que o roteirista ganha, né? Tá. Aí você percebe esse mercado nosso, viu? Só o Franco que ficou rico. Olha, eu não digo nem que o Franco, viu? Porque o Franco de Rosa, ele já teve várias oportunidades de ficar rico e nunca ficou. Geralmente é outra pessoa que fica, né? Pouca gente sabe disso, mas o Franco era um dos sócios da revista Herói. Sim. Ah, ele era? Né? Eu não sabia. Ele era sócio da revista Herói. Era o André, era o Forastieri, o Rogério de Campos, o cara da Devir, né? O Mauro, e era o Franco de Rosa. E o Casamata, que era o dono da Nova Sampa. Eram os 5 sócios. Todos os 4 ficaram ricos, menos o Franco. Puta, cara. Eu ia falar isso, ó, ele deve ter ficado rico nessa época, porque a revista Herói também vendeu que Nossa! A Herói chegou a vender em banca mais do que a Veja. Cara, ela chegou a vender 1 milhão de exemplares. Ó, para você que não conhece, que está assistindo aqui, que é mais novo, essa revista era sensacional, cara. Trazia muita coisa de herói japonês, né? Anime, muita coisa, quadrinhos. Tudo. Aliás, eu quase fui colaborador da Herói. Eu só não virei colaborador da Herói porque eu vim para Macapá. Se o homem tem 2 chances de ficar rico, ou quando nasce ou quando casa, o Franco teve pelo menos mais 2, então. Foi sócio da Herói. Ele foi sócio da Mitos. Ele foi fundador da Mitos também. Ele foi fundador da Mitos, é verdade. Ele foi o fundador da Ópera Gráfica. Vocês lembram da Ópera Gráfica? Nossa, a Ópera Gráfica era... Teve grandes publicações. Pois seu Franco de Rosa. O colchão deve estar bem pesado aí. Rapaz, é assim mesmo. Mas a gente fala, mas o Franco é um querido, cara. É assim, eu tenho uma dívida com o Franco, porque ele foi o cara que deu realmente, além do Zala, evidentemente, mas o Zala, apesar de ele ter dado chance pra gente, mas
O cara que realmente deu chance da gente mostrar todo o nosso potencial foi o Franco de Rosa. Porque, assim, qualquer coisa, tanto que, por exemplo, a Família Titã foi publicada numa revista pornô e ela tinha uma cena erótica. Ele comprava qualquer coisa que a gente fazia. Então, assim, o nosso grande laboratório mesmo foi o Franco de Rosa, e foi o grande estimulador, o grande incentivador mesmo da dupla. Obrigado, viu, Franco? Obrigado mesmo. Agora tem uma coisa também, Cássio. Não sei se você conhece a história, mas o Jean não ficou só limitado a Terra Brasilis aqui. Eu gosto de falar que tenho 3 praças nos quadrinhos, além da Nacional, sem dúvida nenhuma, né? Mas a Nacional, ela fala a nossa língua. A gente ama por paixão mesmo. Mas tem Argentina, eu nunca consegui questionar um quadrinho argentino. Itália, a mesma coisa. E tem outra praça que eu amo, que são os quadrinhos ingleses. E o Jean produziu roteiro de um dos mais tradicionais super-heróis, né? Personagens, aventureiros. Ele não é super-herói, né? Ele é de ficção científica. Eu confesso que eu não sei nem pronunciar direito o nome do personagem, né? Mas se escreve Dandar, né? Parece que a pronúncia seria alguma coisa Dandar, alguma coisa assim, né? Mas eu já escrevi. Oi? Daniel Ousado, é isso aí. Daniel Ousado, exatamente, né? E ele foi o primeiro super-herói, personagem de ficção científica da Inglaterra. É um personagem extremamente clássico. Um personagem muito interessante, e quando ele voltou, no ano de, eu acho que foi em 2015 ou 2016, eu cheguei a escrever uma história para ele, foi uma experiência muito interessante, e uma das coisas muito interessantes para mim dessa experiência é que eles têm um estilo de roteiro que é muito próprio, que é o estilo Alamor. Que você conhece então, pouco, assim, né? Evidentemente eu leio as histórias do Alan Moore, né? E já leio alguns roteiros do Alan Moore, mas eu nunca escrevi roteiro no estilo Alan Moore. Sabe aquele roteiro extremamente detalhado? Eu mandei o primeiro roteiro para eles porque a história era em parte. Sabe aquelas publicações semanais, né? Sim. Então eram capítulos, acho que de 5, 6 páginas e tal. Aí eu mandei a primeira parte para eles reescreveram e mandaram de volta para mim, dizendo assim, é assim que a gente quer. Nos mínimos detalhes, os ângulos, os planos e tal. Foi até interessante, porque aí eu fui pesquisar em inglês o nome dos ângulos e dos planos, porque o tradutor podia errar, né? Podia errar, Sei lá, eu coloco um plano qualquer lá e o cara erra e tal. Então, assim, essa parte técnica de roteiro, eu fui investigar como é que era em inglês e tinha que colocar tudo, né? Foi uma experiência realmente muito interessante. Os editores ingleses, eles cobram muito do roteirista que ele seja muito detalhista no roteiro. Eu nunca tinha feito roteiros tão detalhistas assim. E como que você conseguiu essa oportunidade, cara? Cara, isso foi interessante. A agência que estava fazendo esse trabalho para a Inglaterra, se eu não me engano, foi o Daniel Brandão que eles queriam como desenhista. E o Daniel Brandão, ele acabou, por alguma razão ele não pôde pegar, acho que ele estava com outro material na época. E aí ele disse, não, na verdade sim, né? Ele me indicou, ele ia desenhar, só que depois ele não pôde pegar. E eu fiquei como roteirista. Quem ia pegar os desenhos era o Joey Pimentel, né? Que tem um traço bem realista, é muito legal o traço dele. Só que no final aconteceu algumas coisas lá na editora inglesa que eles acabaram não pegando o desenhista brasileiro. Eu confesso que eu nem sei como é que ficou lá na Inglaterra, porque esse material ainda não chegou para mim, mas foi desenhado por um inglês. Ah, tá. Então você não viu ainda o resultado final? Não vi o resultado. Então, você fez o roteiro, você gosta de classificar no seu livro, né, Jean? Você fez um roteiro à prova de desenhista, é isso que você gosta de roteiro à prova de desenhista, exatamente. Né? É o estilo que a Alamor chama, né? Tem o Marvel Way, tem o Full Script, que é o que eu uso, né? E tem o à prova de desenhista. Aí eu posso dizer, eu já trabalhei com os 3, né? O Bené era sempre Marvel Way, com a maioria dos desenhistas que eu trabalhei era Full Script, inclusive na Calafrio eu faço Full Script, né? E alguns casos, que é o caso do Antônio Eder, eu faço uma mistura dos dois, porque o Antônio, a gente é tão entrosado
que eu sei exatamente quando ele precisa do detalhamento do roteiro e quando ele não precisa. Então tem página, eu estou escrevendo roteiro para ele, tem uma página que diz, Antônio, olha o texto, te vira. Porque eu sei que ele vai vir com uma solução muito boa. Ele vai desenvolver... eu já conheço. Eu sei quando eu preciso detalhar a descrição e quando eu não preciso. Né? E é impressionante, sempre fica muito bom. Vê, você e o Antônio Éder fazem uma baita de uma dupla. E, Cássio, você talvez não saiba, mas já tem uma história pronta para Calafrio da dupla Jean Danton e Antônio Éder. Já tem, é verdade. Essa história está pronta, ela está aguardando o melhor momento para ser publicada, porque ela é um spin-off da série dos Psicopatas, digamos assim. Ah, tá. Você tinha comentado que ia ter que tinha esse spin-off aí. Exatamente. E vai ser da dupla dinâmica. Exatamente. Está esperando o melhor momento. Assim, eu poderia publicar no mesmo lugar da série. E é só por isso que ela ainda não caiu na revista. Estou esperando o melhor momento para isso aí. Em breve. Chega logo o momento. Assim, eu não escondo de ninguém que desde o começo eu queria botar alguém de traços alternativos na revista. E o motivo para isso é justamente o Antônio Éder. Eu sou muito fã do traço do Antônio Éder. É um baita no cartunista, é um cara perfeito assim na narrativa, sabe? Então, legal que calhou dele fazer uma história justamente com o Jean. Acho que até uma história que eu pediu para você, né, Jean? Oi? Foi uma história que o Antônio Éder pediu para você, né, para escrever, né? Sim. Ele gosta muito de Calafrio e aí ele me pediu para fazer um roteiro e encaixou muito bem, né, o traço dele ali. Tá perfeito. E tem provocação, né? A provocação até fui eu que sugeri, né? Não vamos dar spoiler, né? Nem podemos. Eu já estava aqui, ó. Eu fiquei quietinho aqui só para esperar ver se saía aí. Não, mas a provocação, Cássio, eu nunca vou poder revelar. Não quero ir para cadeia, tá? Quem descobrir, que descubra. Exato. E aí, vamos chegar um pouquinho. A gente já teve um programa sobre a série dos Psicopatas, mas vamos falar um pouquinho mais da série agora. Ela foi uma proposta do Jean. O Jean propôs essa série, certo? Eu formulei o formato dela, né? Que seria um pôster central. Ele falou, já queria fazer em uma página só. Eu tive essa ideia de fazer um pôster central e era a minha ideia. Sempre na Calafrio eu vou fazer uma homenagem à imprensa brasileira. E no caso da Calafrio, da série dos Jantos Psicopatas biografados, sempre na página central, a ideia era justamente homenagear a revista Playboy, porque você lê no formato pôster, certo? Então, essa foi uma ideia. E aí o Jean propôs a ideia de trazer em cada episódio, de cada psicopata ser retratado por um desenhista diferente, é do Jean. Isso aí foi ele que teve a ideia. A primeira pessoa a ser contatada, o primeiro desenhista foi o Edson Porratz, um baita desenho. Que é um dos criadores do Capitão Gralha. É um dos criadores do Capitão Gralha. O Porratz aí sim foi um contato total aí do Jean, né, nessa história, até por isso ela não chegou a sair no formato pôster. Dali a pouco teve outras pessoas que a gente foi contatando, sempre tem um bate-bola entre eu e o Jean, o que você acha dessa pessoa, o que você acha dessa pessoa para essa história e tal. Teve alguma surpresa aí, né, Jean? O Ivan Lima, o Fábio Vermelho. Ivan Lima foi fantástico, né? Fábio Vermelho também, eu não conhecia o trabalho do Fábio Vermelho. Nossa, o Fábio Vermelho, cada quadro é impressionante. Ele faz o Mason e você pega um quadro ali do rosto do Mason e você já fica apavorado. Você não precisa nem ver o quadrinho inteiro, né? Toda a sequência, só ali no cantinho que tem o Mason, né? E eu tinha uma ideia que era o seguinte, do Mason velho e o Mason jovem olhando um para o outro.
Se você for reparar, um está no canto esquerdo, lá em cima, né, e o outro está no canto direito, embaixo. E aí eles estão olhando um para o outro. Ele fez isso com uma genialidade, é absolutamente perfeito. E essa série, eu posso falar um pouquinho da produção? À vontade. Espaço é seu, e assim, essa é uma série muito interessante, porque ela tem um processo criativo que é totalmente diferente de tudo que eu fazia, né? Agora eu estava fazendo um combo de histórias para o Daniel. Eu fiz 5 histórias, né, Daniel? E na verdade, acho que ele tinha me cobrado 2. Eu falei, cara, para fazer 2, é preferível fazer 5. Porque eu já estou no clima, já estou lendo, já estou ali no pico da produção, então já vou fazer 5 logo, deixo você. Já deixa um pacote. Já deixa um pacote, né? E aí, assim, a primeira coisa que eu faço é pesquisar, ler. Eu tenho vários livros sobre psicopatas, né? Ler, e é interessante como é que de um livro para outro a história muda. Você percebe que esse livro aqui, pô, não está tão confiável, esse aqui está mais detalhado. Aí eu vou lendo, pesquisa na internet, eu tenho revistas também sobre psicopatas. Então, a primeira fase é de leitura. Nessa fase de leitura, eu faço um resumo da história, como se fosse um plot, né? Um resumo do que foi aconteceu. Geralmente, quando eu faço esse resumo, eu já estou pensando mais ou menos no enfoque que eu quero dar para a história, né? Algumas coisas desse resumo ainda eu aproveito depois como texto. Outras eu transformo em desenho. Então, por exemplo, né, tem uma parte lá que ele mata oh, meu Deus, né? Tá, mas tá, vamos falar Spoiler, quem vem por aí? Tá. Opa, vamos falar de um que já saiu, né? Vamos falar de um que já saiu, que foi o Jack Stripador, né? Jack Stripador. Eu adorei. Jack Stripador é um ótimo exemplo disso, né? Desenhado maravilhosamente pelo Ivan. Então, assim, quando eu fiz o meu resumo, eu coloquei aí o Jack escreveu na parede: os judeus não serão culpados à toa e tal, né? Aquilo ali eu olhei e falei, não, isso não pode entrar como texto, isso tem que entrar apenas como imagem. Sim. Então, essa é a terceira parte, né? Depois que eu faço o resumo, eu escolho o que vai se transformar em imagem, que não precisa ser citado no texto, e o que tem que ser citado no texto. Nessa fase também eu começo a procurar referências visuais, né? Porque como a história é uma história baseada numa história real, eu tenho que ter a feição das pessoas, a vítima, os locais, o carro, que em algumas situações a gente vai ter uma história aí, né? 2 histórias, né, Daniel? Desse novo pacote, que tem um carro que aparece lá, que é importantíssimo, o carro para a história, né? E aí eu vou pesquisar esse carro, desse modelo, desse ano, como é que ele era. Entendeu? Porque o roteirista tem que colocar exatamente aquele carro na história, né? Então, assim, eu vou pesquisando tudo que eu acho, né? Um carro é importante, a roupa é importante, a pessoa gravou, né? O psicopata gravou ali enquanto ele estava torturando a vítima. Como é que era a câmera da época, né? Era uma câmera VHS, então eu procuro já uma imagem, etc. Então, assim, essa procura de material visual já é a 4ª fase. Aí depois que eu começo a escrever o roteiro. Então, assim, para ser sincero, eu ia até te perguntar isso, você já detalhou bem, porque, assim, eu tenho uma dúvida, porque você pega personagens reais, né, que são mega complexos, né, são psicopatas com histórias longas, e você consegue consolidar tudo em uma página e mostrar tudo que realmente é importante, né? Eu ia perguntar isso mesmo, cara, Jean, como é que você consegue compactar tudo, cara? Não é fácil, mas agora você explicando o processo... Esse é um método, Cara... né? Inclusive, quando eu escrevo roteiro, aquele resumo que eu fiz, algumas coisas eu vou tirando. Eu tenho uma regra que cada balão não pode ter mais do que 3 linhas. Quando eu estou escrevendo ali no Word. Se eu vejo que tem mais do que 3 linhas, eu dou um jeito de ou diminuir a frase, ou cortar a informação, porque às vezes aquela informação não é essencial ali. Então, é uma outra fase do roteiro. Quando o roteiro já está pronto, eu vou revisando e vendo o que eu posso cortar.
E o que eu posso reduzir também para não ficar, evidentemente, chato, né? Bom, então tá explicado por que a série é tão, assim, como é que eu posso dizer? Então, porque assim, são tantos os detalhes que ele vai atrás para trazer de informação que a história fica completa, densa, né? E assim, você se sente ali presenciando aqui. A do Jack Stripador também é uma que eu falei, cara, nossa, sensacional. O resultado foi lindo. Eu acho que a Jack Stripador vai ser a favorita entre os leitores, sabe? E foi engraçado. Ainda bem, né? Não sei, mas todas as histórias são muito... Tem uma história por trás. Sim. Mas o que eu digo é o seguinte, se a Jack Stripador não fosse uma boa história, isso ia ser muito complicado, porque ele é o mais famoso, né? Ele é o mais... Exatamente, Vamos lá, foi engraçado. Vamos lá, o Fábio Vermelho ter feito o Charles Manson foi uma coincidência. Vamos fazer um programa um dia com o Fábio Vermelho e vamos falar sobre isso. Mas foi muita coincidência, porque ele tinha o estilo anos 60, eu gostava, anos 50, anos 60, eu gostava do estilo do Fábio e queria colocá-lo de qualquer maneira na revista. E o Fábio estava sem tempo. E ele falou assim, pô, Daniel, eu falei, Jean, você conhece o Fábio Vermelho? Ele, não conheço. Mas ele aí, ele é de Belém, então. Não conheço, Daniel. Vamos testar, vai. E, cara, o estilo underground, né? O estilo Robert Crumb, que... Perfeito. Ficou perfeito. O que é engraçado é que não ficou só underground, ficou terror. Ficou terror, exatamente. É como você falou, você olha aquela primeira imagem dele, já te assusta, né? O Fábio foi gênio, O Ivan Lima, aquela história foi desenhada em um dia. O Jean ainda falou, Daniel, pede pro cara me mandar uma RAF aí. No dia seguinte estava a história desenhada. Aí o Jean olhou assim, pô, o cara já fez? Eu acho que eu tenho a impressão que a gente não mudou nada, né? Não mudou nada, não teve nada de... Foi erro, assim, só teve correção de texto ali, de ortografia. Foi. Mas no desenho foi tudo. Exato. O Ivan é impressionante nessa. Né? Olha, essa série para mim é... Eu adoro essa série. E estão vindo aí mais 5 roteiros geniais, dos 5 roteiristas, 3 já estão confirmados, tá? É só uma questão de prazo, já começa a partir de desenhistas. Já a partir da 68 já tem aí história. As próximas 5 Calafrio já tem. Já 2021 está garantido. Boa. Tá certo? Então, e Jean, vamos lá, continua aí com você é um dos escritores com maior atividade no Brasil aí. O que você tem de novidade aí que eu sei que tá rolando bastante coisa? Todo ano, cada 2 anos tem álbum do Gralha, certo? Tem bastante, tem material do Gralha, né? Tem livro, tem o meu novo livro que está no Catarse, que é o Cabanagem, né? Que é exatamente toda essa referência aí que eu tenho da região norte e de terror. Conta quem é o capista, que ele está aí no chat com a gente aí. Pois é, né? Cara, o Cris foi um negócio assim... o Cris é sensacional. O primeiro entrevistado aqui, obrigado, viu, Cris? A gente quer você de novo aí, conversando. Eu não sei como é que ele está se chamando agora, porque ele mudou de nome, ele mudou a assinatura, né? Mas... assim, ele é Cris, se escreve Ciuf, mas a pronúncia é Tchuf, né? Então ele começou a escrever com B para o pessoal acertar a pronúncia. Foi isso. Né? Mas, cara, o Cris foi uma indicação do Daniel, que eu agradeço de novo, Daniel. Cara, foi assim, a capa é linda. Não, o Cris é sensacional. Ele fez muito rápido e é uma capa que sintetiza toda a história, porque não é simplesmente uma história, não é histórico o livro. Não é um livro sobre a história da cabanagem, é uma história de terror, é uma história de vingança, é uma história de lendas amazônicas que se passa durante a cabanagem.
E ele fez uma capa que conseguiu sintetizar tudo isso. Eu expliquei para ele, olha, a história não pode ser só histórica, né? Não pode ser só o evento histórico. E ele sintetizou tudo isso com uma perfeição, cara. O cara virou um dos meus prediletos aí, viu? Ah, o Cris é sensacional. E tá vindo aí para Calafrio uma história do Cabano, né, gente? E tá vindo uma história do Cabano. Tá vindo uma história do Cabano. Não vou dar muitos detalhes, né? Mas tá vindo aí. E eu tô esperando uma da Matinta Pereira também, cara. Quero trazer bastante folclore, bastante... é uma ideia interessante, né? O Benê eu pesquisei muito sobre a cabanagem e sobre as lendas amazônicas, né? Sim. Cara, eu acho engraçado, a gente paga muito pau para os nórdicos, né? Para os vikings, sabe? Para os ingleses, etc. Mas, cara, se você vem aqui para a Amazônia, se você pesquisa, a mitologia daqui da Amazônia é monstruosa, é um negócio fenomenal. Então, assim, da mesma forma que você tem personagens muito interessantes na mitologia nórdica, por exemplo, né? Você vai ter na mitologia amazônica. E um detalhe interessante é que a mitologia amazônica ela é mais pegada para o terror. Né? Quase todos os personagens amazônicos. O Mapinguari, que é o meu predileto, né? Mapinguari é terror puro. Aliás, eu não sei se vocês conhecem, aí fica uma dica aí para quem está assistindo a live, né? Tem um maestro chamado Valdemar Henrique, que é de Belém, inclusive tem um teatro com o nome dele, e ele fez exatamente isso. Ele pegou várias lendas e transformou em músicas. Aliás, era uma das coisas que eu fazia quando eu estava escrevendo o Cabanagem. Às vezes eu ouvia que era a versão de uma banda de rock que existia na década de 90, chamada Mosaico de Ravenna. Eles fizeram uma versão da Matinta Pereira, que o negócio é pavoroso. Que é a Matinta gritando e tal, e o cara lá dentro da casa dele morrendo de pavor, né? Cara, é uma história de terror, as músicas do Valdemar Henrique, né? Então, assim, é inspiração para 300 histórias para Calafrio. Então, assim, tem uma variedade de mitologias aqui na Amazônia que dá para fazer histórias realmente... Dava até para criar um universo, viu? Se a gente tivesse grandes editoras, estilo Marvel aqui, você podia transformar essa mitologia toda em um universo e a coisa ia funcionar mesmo, né? Da mesma forma que você tem... Eu acho que nenhum local do Brasil tem uma mitologia tão rica, e o Brasil tem uma mitologia extremamente rica. Mas aqui é considerável mesmo. E é engraçado, porque em outras regiões, São Paulo, até Minas mesmo, sou mineiro, você tem uma mitologia, mas ela não é tão pegada no terror. Aqui é puro terror. Coisa, né? E eu te digo de experiência própria mesmo, porque eu andei muito na floresta. Eu morava lá em Belém e a gente tinha o costume de Belém, ela é uma cidade interessante, porque é uma cidade, é uma metrópole e tal, mas ela tem uma floresta no meio, que é a Floresta do Tinga. O Daniel deve conhecer, que é onde fica o lago de onde eles tiram água da cidade. Sim. Então, toda a floresta em volta, ela é preservada, porque se você danificar aquela floresta, você coloca em risco a água que abastece a cidade, né? Então, durante algum período, eu convivia ali, eu entrava na mata, e, cara, eu vou te dizer, a gente via coisas. Praticamente não tinha uma vez que a gente entrasse na floresta, tinha um grupo de amigos, hoje em dia eles chamam isso de trilha, né? Sim, fica andando na mata e tal. E aí a gente nem sabia que existia trilha na época, era porque a gente gostava mesmo de andar no meio da mata, né? Então a gente via, aqui a gente chama de visagem. Era praticamente todas as vezes a gente via visagem, né? Inclusive Curupira, teve um amigo que viu, ele estava sozinho, de repente quando a gente chegou lá, porque a gente tinha feito uma fogueira e tal, de repente ele disse assim, cara, eu acabei de ver um cara passando por aqui e era totalmente escuro e cheio de folhas e tal, por exemplo, gente passando, ele não viu o pé, né? Mas, por exemplo, era comum porque a gente marcava na floresta para encontrar, então todo mundo já ia para aquele ponto, né?
Às vezes a gente estava esperando, ficava olhando, olha, passou alguém, será que é fulano? A pessoa desaparecia atrás de uma árvore. Então, cara, a gente tem muita história aqui e pouco contada. Então, já cansei de ver isso. É o que você está falando mesmo. A gente tem pouca história nossa, né, contada na... Sim, sim. O brasileiro valoriza pouco, mas a gente poderia valorizar muito, porque a gente tem uma mitologia. Vai passando aí, tudo que está em projeto aí, as coisas que você pode abrir para nós. Tem um cabanagem, né? Na verdade, é mais tá no Catarse, você falou, né? Tá no Catarse. O nome do livro é Cabanagem. Né? As colaborações para Calafrio e algumas outras coisas. Aí tem algumas antologias, teve uma antologia que me convidaram, tem algumas coisinhas. Tem o Chuchulo, né? Chuchulo é uma dica legal. Ela é uma webcomics que é o personagem do Lovecraft transformado num demôniozinho infantil, né? E aí enfrentando todos os problemas que uma criança enfrenta, como sofrendo bullying na escola, tendo o lanche roubado, né? Tendo que fazer prova. É um demoninho. Né? E surgiu como uma brincadeira, porque o Lovecraft ele dizia que você não tinha como as pessoas perguntavam como é que é o nome desse demônio? E ele dizia assim, olha, não tem. Qualquer pronúncia é correta, porque um ser humano não conseguiria pronunciar o nome de um ser estelar como ele, né? E ele disse assim, olha, aí quando eu li isso a primeira vez, eu falei, vou chamar de Chuchulo. Né? E aí depois eu falei, nossa, isso dá personagem. E aí a gente foi colocando vários personagens da mitologia Lovecraftiana na tira do Chuchulo, chama-se Aventuras do Pequeno Chuchulo. A gente está esperando aí ter um número X de tiras para fazer um catarse com um álbum de tiras. Beleza. Qual que é o seu Facebook? É Jean Danton mesmo. O primeiro desenhista e o criador do visual do personagem foi o Toninho Lima. Legal. Aí depois foi passando por vários outros desenhistas, né? Ok. A gente já está aí, eu acho que na quarto, quinto desenhista. E você ia deixar um outro contato seu aí quando o Daniel entrou no assunto? O que é? Não, é a página, né? Chama-se As Aventuras do Pequeno Chuchulo. Tá. Então tem a página As Aventuras do Pequeno Chuchulo. A página Aventuras do Pequeno Chuchulo. Legal. Aí você tem vários outros materiais, mas por enquanto mais é o Chuchulo, Calafrio e as outras coisas que vão me convidando. Né? Então, e vamos lá. E agora fala da sua parceria com os artistas. Você já falou bastante do Bené, acho que o teu nome está bem ligado ao Bené, mas você tem e o Antônio Éder e tal, mas vai contando aí como que é quando você trabalha com os artistas. Você já trabalhou com Toninho Lima. Toninho Lima. O primeiro autógrafo que você me deu... O primeiro autógrafo que você me deu foi em 2012, num gibi pornográfico, acho que da editora Minuano. Sério? Acho que era Minuano, na Revisex, eu não lembro. Era uma desses gibizinhos bem baratinhos aí de pornografia. Né? Inclusive, o Daniel ficou chateado que você assinou bem em cima de onde não podia lá, ele não consegue enxergar mais o que ele queria ver. Você lembra qual era o desenhista? Eu não lembro agora quem era o desenhista, mas foi um interessante. Foi quando eu conheci o Jean, olha, tava junto o Jean, o Gustavo Machado, o Toninho Lima e tinha mais um quarto artista junto com ele aí. Tava toda essa turma reunida lá, eu fui lá já tinha pego alguns autógrafos com o Gustavo Machado, aí eu peguei uns com o Jean também. Cara, eu colaborei com muita gente mesmo, né? Alguns são um pouco mais recorrentes, né? Que é o Bené, o Antônio, o Toninho Lima também. Nossa, o Toninho Lima, ele não só é um artista genial, mas é um cara de uma humildade. Sim. Né? Um cara que ele colaborou com a Grafpar e ele até hoje é um dos caras mais humildes que eu conheço no mercado. Grafpar, né? Ele chegou a fazer o trabalho. A fase dele na Block com o Lobisomem, eu adoro. Não, cara, o currículo que o Toninho Lima tem, ele podia ser um cara extremamente, ele é um cara muito acessível, é um cara muito, uma ótima pessoa, né? Foi fantástico trabalhar com ele.
Creio que ele foi arte finalista na Abril também, né? Com o Estúdio Disney, ele foi arte finalista. Foi. Tem uma carreira gigante aí, o Toninho aí. Olha, outro cara também que praticamente começou comigo foi o Laudo. Grande Laudo. Laudo, queremos você novamente aqui. Eu não sei se essa revista que você trouxe para eu autografar, que aliás essa deve ser a publicação pirata, porque eu nunca escrevi para mim no ano. Eu não lembro se é Minuano, tá? Eu não lembro se é Minuano. Não era Nova Sampa? Heavy Sex e tal, eu não lembro agora, mas era esses gibizinhos bem, assim, de 30 páginas, de 32 páginas em papel jornal aí, bem, eu recupero esse material em casa. Olha, o Laudo, pelo que eu sei, eu não digo que foi o primeiro quadrinho que ele fez, mas um dos primeiros profissionais foi uma história minha, que era uma versão erótica da Frankenstein. Né? Eu preciso ler isso aí, rapaz do céu. E Frankenstein era uma mulher, né? Essa eu não tenho. Eu preciso ler isso aí. Você lembra aonde foi publicado isso aí? Foi nessas revistinhas pornôs da Nova Sampa. Eu queria ler isso aí, viu? Daniel, tem uma coisa engraçada, tem uma carta, eu tenho até hoje essa carta do Franco de Rosa, né? E que ele fala, ele, na verdade ele estava falando da parceria, né, com o Bené e tal, e aí a carta toda elogiando, ele dizendo, não, porque os seus roteiros são muito bons, porque o pessoal gosta muito, porque é o teu texto, não sei o quê. Aí no final, na verdade ele queria dizer uma coisa, então ele passou uma carta inteira elogiando, aí no final ele diz assim, olha, mas apesar de tudo isso, faz um favor, não mata o protagonista no final da história. Porque isso é revista pornô, né? Isso é revista erótica. Então o cara pega pra bater uma, né? Aí tu vai e mata o personagem, né? Você interrompe a diversão do cara, pô. Interrompe a diversão do cara. Mas era exatamente porque eu tinha essa pegada. Como eu lia Grafpar, né? E a Grafpar, ela tinha Neuros, que era terror e erotismo, né? Sim. Então, eu tinha muito essa pegada. Por conta da influência da Grafpar. Então, vamos voltar um pouquinho no livro, Jean, no seu livro da Grafpar. Tá? Eu li 2 livros sobre a Grafpar, tá? Um deles. Fora, eu tenho muitas revistas da Grafpar, mas um dos livros da Grafpar que eu li foi o do Gonçalo Júnior, que ele pega mais o fato da carreira do Seto e do Minami Case, né, em cima e do Faruque. Né? Você já no seu livro focou mais a amizade, a equipe, a força criativa da equipe Grafpar. Né? Conta isso aí para nós. Na verdade, eu costumo dizer que o meu livro é complementar ao dele, porque ele focou na parte editorial e eu foquei na parte criativa. Isso. Né? Ele fala muito pouco dos artistas que trabalhavam para a Grafpar, ele fala mais da parte editorial mesmo, então ele fala muito, embora eu fale muito do Seto também, né, mas ele fala do Faruque, ele fala do Minami, é a parte mais editorial da editora mesmo, né? E eu vou falar dos artistas, então, por exemplo, se eu não me engano, ele não fala da Vila de Quadrinistas, eu falo, né? Que é uma coisa que pouca gente sabe, o Curitiba já teve uma vila só de quadrinistas. Né? Eram alguns dos grandes quadrinistas. Você tinha o Watson, Franco de Rosa, você tinha Gustavo Machado, você tinha Itamar, os caras morando um do lado do outro. Eu acho que isso nunca existiu na história do quadrinho nacional. O Wilson Carlos Magno fazia parte da vila também? Oi? O Wilson Carlos Magno fazia parte da vila também? Não, o Carlos Magno, ele morava em Curitiba, mas ele não morava na vila. Ok. Entendeu? A mesma coisa era o Seto. O Seto morava em Curitiba, mas não morava na vila. Só que aí você tem um detalhe interessante, porque o que aconteceu foi o seguinte, né? Um primeiro mudou para uma casa, e aí o outro estava pensando em mudar para Curitiba, e aí ligava para ele e dizia assim, olha, tem uma casa alugando aqui do lado. Né? E eles foram juntando. No final virou um quarteirão inteiro só de quadrinistas. Aí o que acontecia? Quando chegava o final de semana, os caras que moravam em Curitiba, que eram o Carlos, eu não sei se o Ataíde chegou, eu acho que o Ataíde também, Ataíde Braz, também morava em Curitiba na época,
o Carlos Magno, iam para a vila e eles faziam um churrasco. Né? E você sabe que o Daniel tem um projeto de montar uma vila de novo lá. Ele já levou o Fábio Vermelho, né? Cássio, na minha casa não tem espaço, cara. Só que em vez de ser a vila, vai ser a casa, né? Pois é, mas cara, eu nunca ouvi falar disso em lugar nenhum do mundo. Realmente é. E foi uma coisa que aconteceu meio por acaso, né? Mas virou, então assim, Curitiba virou um centro criativo de quadrinhos. Né? E são 1000 histórias, né? São muitas histórias mesmo, inclusive a história do Colim, né? Porque o Colim, o Faruk tinha dito, e o Seto disse, mandou carta para todo mundo, disse assim, olha, se vocês vierem, vai ter uma compra mensal garantida, como se fosse um salário, então vocês vão ter produção e tal. É por isso que os caras vão para Curitiba. O Colim recebeu essa carta, quando ele resolveu ir, a editora já tinha falido. Ele chega em Curitiba, os caras, o que você está fazendo aqui? Você mandou a carta, mas eu mandei a carta há 3 anos. Essas coisas assim. Foi mais ou menos esse período mesmo que durou? 3 anos? Essa questão da vila? A vila durou mais ou menos 2 anos. 2 anos. 79 a 82 foi assim a efusão editorial, né, da Grafipar aí nos quadrinhos. Mas a vila termina em 82, então ela dura 81 e 82 mais ou menos. Que tem a vila. Mas bom, vamos lá, um abraço aí pro Flávio Colim Filho aí, gente boa aí, a gente tá sempre em contato. Mas o Flávio Colim, ele tinha parentes também, né, em Curitiba, ele foi, se não me engano, ele foi criado na União da Vitória, ele estudou no Colégio de Padres, em União da Vitória, então, quer dizer, ele já tinha, assim, uma raiz do Paraná. Tá. Mas toda a história, cara, toda a história. Tem a história do irmão gêmeo, né, do Seto, né, que ele diz que ele tem um irmão gêmeo que trocava de lugar com ele, né. E é engraçado, o Gonçalo, ele não colocou isso no livro dele porque ele acha que é mentira, mas assim, eu entrevistei algumas pessoas, inclusive o próprio Faruk, não sei se é o Faruk, tem 2 ou 3 pessoas que me disseram, olha, eu nunca vi os dois juntos, mas era estranho, porque eu ia um dia visitar, ele estava com barba, eu ia no dia seguinte, ele estava sem barba, aí eu voltava dali a 2 dias, ele estava com barba de novo, né? É aquilo lá, o Seto falou que o gêmeo no Japão era um tabu, né? Exatamente. Era um tabu. Só animais podiam ter gêmeos, né? Não podia, ser humano não podia ter gêmeos. É coisa de animais, né? Exatamente. E aí a história é que os pais dele mandam o irmão dele pro gêmeo pro Japão. Isso. Né? E aí depois o irmão volta. E aí o Seto disse que teve um período que ele foi para o Japão e o irmão ficou no lugar dele. Né? Nossa! Mas o Franco... História, meu! Você coloca no livro isso, né? Que o Franco até comenta, né? Que enquanto você tem uma lenda, né, uma fantasia e tem uma realidade mais fria, fica com a lenda que é mais interessante. Né? Exatamente. Tem o filme, né? Que é o Homem que Matou o Facínora. É verdade. Ele termina exatamente com essa frase, né? Publique-se a lenda, né? E é meio por aí mesmo. Mas assim, cara, são histórias e mais histórias. Assim, eu sou apaixonado pela Grafipar, porque a primeira revista de quadrinho nacional, fora a Turma da Mônica que eu li, foi a Fêmeas, né? E cara, quando eu peguei, eu acabei não achando a Fêmeas que eu exatamente foi a primeira, mas assim, cara, quando eu peguei aquela primeira revista, que eu levei para casa, e é engraçado porque é o seguinte, né? Eu tinha um tio que olha a história, né? Eu tinha um tio que queria comprar a Peteca, que era a revista pornográfica da Grafipar. E ainda tinha muito em sebo isso na época em Belém. E aí ele me deu o dinheiro para comprar a Peteca e me deu um dinheirinho a mais. E você vê, eu acho que eu devia ter, sei lá, 17 anos, né? 16. Aí ele deu um dinheirinho a mais e disse assim, olha, aí você compra para mim e compra uma outra para ti, né? Aí eu comprei a Peteca e o cara tinha a Fêmeas do lado,
que era erótica também, né? Que era erótica também. Aí eu levei a Fêmeas. Evidentemente, eu estava interessado no erotismo e tal. Mas, cara, quando eu abri, eu comecei a ler, eu falei, nossa, isso é genial, isso aqui está no nível mais das coisas... do que... isso aqui está no nível das coisas que eu lia da Marvel da época, o desenho do Mozart Couto, do Rodival Matias, os roteiros. E aí, assim, naquele momento eu falei, caramba, os caras são brasileiros, porque tinha inclusive entrevistas com eles nas revistas e tal. Aquele foi o momento que eu decidi que eu queria ser roteirista de quadrinhos, e foi o momento que me fez apaixonar pelo quadrinho nacional, né? Então, e aí depois eu descobri, você vê as coincidências da vida, né? A minha família, o meu padrasto e a minha mãe moraram em Curitiba há um tempo, no início da década de 80. Né? Que era exatamente o período que a Grafipar existia. Aí depois, vasculhando as coisas lá em casa, eu descobri uns livrinhos que era tipo uma enciclopédia erótica, formatinho assim, né? E eu perguntei, como é que surgiu esse material aqui, de onde é, né? Eu descobri que é o seguinte, o meu padrasto, ele revendia material da Grafipar. Ele era tipo o representante. Não é que ele era representante, sabe aquela coisa meio Avon? Ah, sei, era um revendedor das publicações. Individual, né? A Grafipar tinha isso, eu não sabia disso. Né? Tinha livro. Eram livros, eram coleções, então tinha uma coleção sobre saúde, uma coleção sobre sexo. Eles vendiam etc. De porta em porta. Dicionário. Então, assim, o meu padrasto me falou que vendia na fábrica para os amigos dele. Então, você vê que a minha história toda é ligada com a Grafipar. Ligada, né? A Grafipar mesmo, né? E eu cheguei a viver em Curitiba mais ou menos na época, né? Algum período ali eu estava em Curitiba quando a Grafipar existia. Né? Ô, Jean, você é um candidato para ir para a Vila do Daniel, hein, Jean? Pois é, com certeza. O Jean já conhece minha casa em Curitiba, aí já foi lá algumas vezes lá. Né? Então, aí. Aluga a casa do lado. Então, vamos montar a vila de novo. Pô. Não, o Jean conhece minha casa, já conheceu minha coleção, já viu bastante coisa lá em casa lá, né? Mas, ô Jean, o seu tio saiu perdendo nessa compra aí, porque a peteca era fininha e a Fêmeas era grossa. Né? A Fêmeas era grossa. E eu lembro que a Fêmeas foi mais barato do que a peteca. Você vai ver que a peteca era mais famosa, tinha umas cenas mais picantes. Tinha. Né? A peteca era Playboy dos pobres, né? Playboy dos pobres. Inclusive, isso não é um apelido, isso era a definição da revista. Né? Era a definição, eles se vendiam assim. Dentro da própria empresa mesmo, eles chamavam a peteca de Playboy dos pobres. Porque enquanto assim... Um nome interessante, né? Peteca. É interessante. Peteca. Por exemplo, a Playboy custava R$10, a peteca custava R$2. Mas na Playboy tinha a atriz do filme lá. Na peteca tinha quem? Não, a peteca era foto de agência internacional. Né? Era provavelmente sueca, né? Era... Teve uma época, isso é uma coisa que pouca gente deve saber hoje em dia, mas teve uma época que esses agentes, o único local de onde eles traziam essas fotos eram da Suécia. Porque a Suécia era um país ali que tinha uma liberdade sexual muito grande. Liberado, Era muito mais liberado, né? Tanto que essas revistas, na época, eu não sei se o Daniel lembra disso, Daniel, que essas revistas eram chamadas de revistas suecas. Não, isso não é. Mas eu sou mais novo de nós três, né? Eu também não lembro. Você lembra disso? Então, do termo eu não lembro, não. Era muito comum, não as de quadrinhos, né? Mas quando tinha foto. De foto, né? Chegou a ser a terceira maior editora brasileira. Então, cara. De quadrinhos. Um carinho grande também pela Não, é geral. Ela chegou a ser a terceira maior editora brasileira. Putz, isso eu não sabia, Jean. Eu achei que era só... Assim, terceira, eu não sei em termos de lucro, né? Mas em termos de tiragens, de exemplares na banca e tal, a Grafipar chegou a ser a terceira maior brasileira. Caramba, perdia quem? Abril e Globo.
Abriu o Globo, que era a RGE na Ou época, a né? Manchete, talvez. Mas até a Block com a Fax e Fotos aí, será que estava atrás da... Olha, o que me informaram, o que o Seto me disse na época, é que ela chegou a ser a terceira maior do Brasil. Fantástico, não sabia disso não. É porque a Block, no comecinho dos 80, já não tinha, assim, pelo menos quadrinhos, não tinha tantos assim, né? A Block teve bastante ali, até 78, aí depois foi diminuindo, né? Quadrinhos. Mas ela tinha Manchete, ela tinha a Eliela, né? A Eliela era da Block. Que também acho que aparecia umas fotos suecas ali, eu acho, hein? Aparecia. Cara, então assim, a Grafipar foi uma experiência fenomenal, né? E eu tinha uma ligação. E é engraçado porque aí depois, quando eu vou morar em Curitiba de novo, foi em 93, que fazia 10 anos que a Grafipar tinha terminado, né? E ninguém lembrava da Grafipar. Então, isso que é estranho, né? Porque assim, foi uma editora tão grande, tão assim, como é que eu posso dizer, produtiva, né? De material nacional e tal. E poucos anos depois já não se falava mais da Grafipar, né? Ninguém lembrava, ninguém. 10 anos depois, eu sei porque eu morei em Curitiba na época, ninguém sabia o que era Grafipar, né? E assim, eu lembro perfeitamente, inclusive, de um plano com o Antônio Eder, que um dia a gente conversando, e a gente conversou exatamente isso, que parecia que ninguém lembrava mais da Grafipar, mesmo na área de quadrinhos, né? E ainda se achava muitas revistas nos sebos, então a gente fazia um acordo que era o seguinte: se a gente chegava no sebo, tinha uma revista da Grafipar, a gente tinha que comprar. Se a gente não tinha, eu não tinha dinheiro para comprar, e o Antônio não tinha dinheiro para comprar, a gente juntava o dinheiro dos dois e comprava, exatamente porque a gente imaginava o seguinte: olha, em algum momento a gente vai usar essas revistas para recuperar a história da Grafipar. Sim. Né? E de repente alguém que pode comprar, que pode jogar fora daqui a alguns dias. Então, a nossa forma de preservar era sebo, rastrear os sebos e tentar comprar o máximo possível. Você tem uma ideia, agora, né? Você e o Antônio ganharam bastante do Cláudio Seto lá, bastante de presente aí também, né? Cara, o Seto, eu entrevistei o Seto 2 vezes, né? Porque eu era jornalista da Folha de Londrina na época, que na época era um grande jornal do Paraná. Você morou em Londrina? Eu morei em Curitiba. Mas eu era da a diretoria até da Folha Londrina tinha um escritório ali em Curitiba. Eles tinham uma redação. Porque Londrina, eu adoro aquela cidade lá. Meu sogro e minha sogra são de lá, moram lá. Cássio, a Folha de Londrina chegou a vender mais do que a Gazeta do Povo, que é o jornal de Curitiba. Em Curitiba. O que acontece é que a Gazeta é um jornal muito convencional, muito conservador, né? Eles são conservadores tanto em termos de ideologia quanto em termos gráficos, visuais, etc, etc, de texto, etc, né? Então, quando a Folha de São Paulo, a Folha de Londrina foi renovada no estilo da Folha de São Paulo, porque a Folha de São Paulo ela teve uma revolução no jornalismo na década de 80 e 90. Sim. E a Folha de Londrina ela passou por uma reformulação seguindo o estilo da Folha de São Paulo. Quando ela faz essa reformulação, é exatamente quando eu entro na sucursal de Curitiba. Nós vendíamos mais do que a Gazeta do Povo em Curitiba. Excelente. Então assim, era um jornal realmente muito conhecido. Então, a primeira vez que eu fui entrevistar o Seto, é engraçado, eu fui entrevistar o Seto e eu não fui falar sobre o Seto, não fui falar sobre a Grafipar, eu fui perguntar sobre... Era uma matéria sobre o Paulo Leminski. Porque ele tinha publicado o Paulo Leminski, né? Sim. E aí, quando a gente estava fazendo ali a reunião de pauta, era uma edição especial sobre o Leminski e tal, e aí eu falei, gente, mas o Leminski publicou quadrinhos, eu tenho quadrinho do Leminski. Aí alguém disse, então você vai fazer essa matéria, né? Vai lá, entrevista o Seto e tal. Foi a primeira vez que eu entrevistei. E a segunda vez foi quando a gente já estava, inclusive, já com o núcleo, a gente já tinha criado até o Gralha, se eu não me engano, e a gente já estava tentando fazer essa recuperação da Grafipar. Né? E a gente chegou a fazer um material, foi uma biografia de artistas do Paraná,
E aí a gente foi lá, eu estava participando, que eu escrevi os textos, né, desse material, desse livro, e a gente foi dar essa outra entrevista com o Seto. O Seto tinha um quarto na casa dele, cheio de quadrinhos até o teto. Putz. A primeira vez que eu fui entrevistar, ele me disse, olha, isso aqui estava até o teto, estava até metade. Né? Aí ele falou assim, pega algumas coisas aí para você. Segundo ele, o que acontece é que o sonho dele sempre foi a história do tio Patinhas. O tio Patinhas tem aquela história dele pular no dinheiro, né? Nadar no dinheiro, é. E nadar no dinheiro, ele tinha o mesmo sonho de fazer isso com quadrinho. Como ele tinha muito quadrinho que tinha sobrado da Grafipar, ele meteu tudo num quarto e de vez em quando ele disse que ele brincava lá no quarto. E aí eu peguei algumas coisas, né? Só que, cara, eu fiquei envergonhado de levar. Hoje em dia, eu levaria muita coisa. Né? Eu falei, não, vou pegar só algumas coisas aqui e tal, etc. Né? Aí na segunda vez que eu fui, o quarto já estava assim, estava abaixo quando eu fui já estava quase na altura da minha cabeça. Quando eu fui de novo, estava abaixo do joelho. Eu falei, caramba, quanta gente passou por aqui que pegou esse material e provavelmente não deu valor nenhum, né? Exato. Aí eu já peguei um pouquinho mais, mas assim, hoje em dia, cara, sinceramente, hoje em dia, eu iria lá, eu ia pegar um caminhão e ia... Ó, lógico, para preservar. E você tem essas edições até hoje? Tenho. Eu não tenho tudo que a Grafipar lançou, né? Algumas coisas eu tenho em Xerox, algumas coisas eu tenho em PDF, ou CBR e tal, scan, mas assim, eu tenho muita coisa ainda daquela época. Dado pelo Seto, inclusive. Show de bola, show de bola. E assim, aí depois, hoje em dia não, hoje em dia todo mundo conhece Grafipar em Curitiba, mas o que fez com que a Grafipar voltasse a ser valorizada foi o livro do Gonçalo e foi o meu livro. Teve a Bienal. Então basicamente... teve a Bienal também. Era a Gibicon ainda na época, né? Que era a Gibicon que foi uma experiência muito interessante, porque na Gibicon teve uma exposição, e na exposição foi lançado o meu livro e o do Gonçalo. Exato. Que eu acho, inclusive, você foi, né, Daniel? Foi lá que eu conheci você. Foi nessa que eu conheci você. Cara, e foi nessa exposição, inclusive, que o Eros, que era um grande desenhista da Grafipar, ele já estava muito velhinho, ele foi em cadeira de rodas, ele ficou extremamente emocionado. Ele já estava bem acabado mesmo, mas assim, ele ficou muito emocionado e depois a gente soube ele morreu tipo assim 2 semanas depois. Putz, cara, então assim, foi o canto do cisne para ele, né? Foi o canto, assim. Veja, eu queria só voltar um pouquinho nisso aí, porque o Jean falou sobre, até em Curitiba, conhecerem muito pouco sobre a Grafipar, e a gente falou aí sobre os artistas que foram para Curitiba. Acontece que tinha artistas que já eram de Curitiba, gente que foi revelada na Grafipar, gente que trabalhava com jornalismo, e tinha nomes fantásticos que é de se lamentar que também não foram, assim, não tiveram a carreira que eles tiveram nos quadrinhos fora do Paraná, como tiveram na literatura, no jornalismo. E aí a gente pode citar Nelson Padrella, Paulo Lemins. Não, cara, para mim... Para mim, o grande cara é o Nelson Padrella, porque assim, é uma coisa que eu acho absolutamente lamentável. Só quem conhece Grafipar conhece o Nelson Padrella, e eu digo, ele é o melhor roteirista de quadrinhos do Brasil de todos os tempos. Eu já falei isso para ele, inclusive. Padrella, você é o melhor de todos os tempos. Eu conheço um outro aí. Não, eu já falei para ele, Padrella, eu não me considero o melhor, para mim você é o melhor. Então, Padrella, eu já contei a história aqui no programa, o Leminski quis escrever quadrinhos por causa do Shimamoto, ele falou que ele era um fã do Shimamoto. Exatamente. Ele escreveu Anãozinho de Bordel. Aí ele e a Alice, a esposa dele, faziam roteiros baseados no horóscopo, puxava o erótico. Agora, a Alice era editora de uma revista, né, de horóscopo. Ela até escolhia os textos do marido, né, para aumentar os trocos em casa.
O Eros, Cássio, o Eros era um cara assim que você... ele era do nível desse cartunista Playboy, da Mad, assim, o desenho dele ultra refinado. E é uma coisa interessante, o Franco de Rosa, que já ensaiava ser um editor, ele ainda não era, né? Quem estimulou a carreira de editor do Franco foi o Cláudio Seto, e o Franco, ele me confessou esses tempos aí que ele não gostava dos desenhos do Eros na época, e hoje ele é muito fã do Eros. Ainda nessa Gibicon, Cássio, promoveram um passeio de volta à Vila dos Artistas, foi lá o Watson, foi lá o Gustavo visitar as casas. O Franco. Né? O Franco, cara, foi um evento muito legal. Eu considero a Gibicon de 2012 a melhor, assim, a mais intensa, porque ainda acontecia em vários pontos da cidade e levou muita gente que tinha colaborado com a Grafipar. Foi muito legal esse evento. Foi genial ali. Foi Exato. Um resgate que precisava, né? Foi. E hoje em dia a história mudou muito, né? Curitiba, hoje em dia, é muito difícil quem não conhece a Grafipar. Exatamente. Então foi um momento, e assim, pro Eros mais ainda, né? Eu não consegui falar com ele. Eu fiquei chateado porque eu não consegui falar com ele. Era um baita do desenhista, acho que quando fala de desenho da Grafipar, ele é o primeiro que eu lembro. Eu não falei com ele também, porque nessa mesma exposição eu conheci o Padrella. Então, assim, eu grudei no Padrella, inclusive perguntando sobre os bastidores, sobre o roteiro e tal, né? Cara, o Padrella, ele escrevia roteiro todo com aliteração. Ele tem um roteiro que é com os Vikings, que é todo com aliteração. Sabe o que é aliteração? É o contrário da rima, né? A rima é no final, então era todas no início. Todas as falas dos personagens eram com aliteração. Putz. Então, se ele começava a fala com F, era F até o final. Se era B até o final. Caramba! É o tipo de coisa que o cara tem que ter um domínio da língua portuguesa. Da língua, né? Então, eu vejo que o Padrella não tem consciência do que ele realizou pelos quadrinhos. E assim, depois da Grafipar, algumas histórias da Grafipar foram aproveitadas na Nova Sampa, através de um aproveitamento de originais, fotolitos ali do próprio Franco. E ele teve uma história publicada, acho que na Porrada Especial número 5, pela editora Vidente. Não teve mais, acredito que não teve mais quadrinhos depois disso dele publicados no Brasil. Uma pena que... Ele parou de publicar depois da Grafipar. Um baita de um roteirista com uma técnica fantástica e que hoje, quem quiser em Curitiba pegar um autógrafo, é só ir no sábado na feirinha do Juvevê, lá comer um pastel, vai encontrar o Padrella, ou na feira do Largo da Ordem, ele também vai ali numa feijoada, lá no domingo, ali. Eu tenho um restaurante que ele gosta de ir ali no domingo no Largo da Ordem. É mesmo? Eu não estava sabendo disso. Exato. É fácil de encontrá-lo, é bem fácil de encontrá-lo. Bom, a gente já está aí com mais de 1h15 aí. Vamos levando aí para os momentos finais aí. Cara, Jean, muito obrigado por aceitar aí o convite. Eu queria muito conversar com você, fazer aquela pergunta de como você conseguia montar em uma página tudo que você traz para a gente naquela série, sem palavras para agradecer aí, tanto o trabalho que você entrega para a gente, quanto essa entrevista hoje. Obrigado, viu, cara? Eu que agradeço muito, viu? Muito obrigado, foi um papo muito legal. Daniel, sua despedida aí do Jean. Beleza, que seja o primeiro de muitos. Exatamente. Obrigado, que esse papo seja o primeiro de muitos. Ô, Jean, a gente quer você aqui de volta, hein? Tá certo, tudo bem. Só combinar. Mas aí, obrigado mesmo pela presença, Jean. A gente faz algum tempo que a gente não se vê aí pessoalmente, né? A gente teve muitos contatos bacanas lá em Curitiba. E eu sei que na próxima Bienal que houver aí, você vai estar lá, vai ser convidado, com certeza. Tá joia? Mas a gente vai conversando aí frequentemente para tratar as histórias que estão vindo aí, tá bom? Boa noite e brigadão aí por estar com a gente. Boa noite para todos. Hein? Putz,
Galera, olha, realizei mais um sonho aqui. Daniel Jean, um cara 10, hein? Além de um excelente roteirista, um cara 10. Talento, e assim, o Jean, ele resume bem o que é necessário para vencer, para produzir, é o amor dele pelos quadrinhos, isso é inegável, e o Jean, ele não seleciona, faltou faltou tempo para falar de muita coisa que ele já realizou, tá? Mas a gente vai conversar. Tem que voltar, viu? Chaveca ele para voltar aqui numa próxima semana aí. Vai voltar sim, né? E aí a gente espera ele nas próximas vezes, tá bom? Quero deixar aí boa noite aí para quem ficou com a gente aí até agora. Obrigado aí pela presença, pelo prestígio. A gente faz isso aí por vocês aí também. Muito obrigado a todos aí. Fazer uma sessão Maguila aqui. Eu quero mandar um abraço aí para os amigos que chegaram através desse canal aí. Edgar, Rogério Escudeiro, tá? Esse pessoal bacana. O Carlinhos está devendo pedir umas edições aí, hein? O Carlinhos, aqui o Ítalo e o Renato também chegaram aqui através do Milhas e Milhas, né? Um abraço aí a todos. Tem as meninas, a Lorena. A Lorena, eu acho que ela veio do Centro HQs, tá? Tá. Mas ela tá sempre aqui com a gente, mas ela já confessou que ela não participa do chat, mas ela tá sempre aqui. Obrigado, viu, Lorena? Pô, aí, ó, a Delaine participa, a Áurea sempre escreve também, falando que gosta dos programas, mas não escreve por timidez. Ô, mulherada, não se preocupe. A Emiliana tá aí, ó, tem bastante mulher participando. Boa. Bom, galera, eu queria, então, aproveitar, vocês sabem, eu só faço isso agora no finalzinho do vídeo, pedir aí o seu voto de confiança. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, toca no sininho, deixa um like aí pro titio e, principalmente, pede as revistas aqui, ó, revistacalafrio@gmail.com, passa um e-mail lá pro Daniel, ele vai te atender muito bem e rapidamente, tá bom? Daniel, até terça-feira. Galera, até a próxima terça-feira ou na quinta-feira tem vídeo também. Falou, galera. Ih, gente, peraí. Deixa eu ver aqui o que é. Põe isso nos extras. Desculpa aí, volta. Eu vou pôr lá no erro de gravação. E agora eu vou deixar dicas de vídeos mais antigos do programa. Me ajuda aí a assistir um desses vídeos, deixa um like e sem mais delongas, fui!